quero louvar a Deus por oportunidade essa noite e poder refletir nas Escrituras com os irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Hoje é um culto de missões. Eu pensando em algo para falar para os meus irmãos aqui, Deus me trouxe à mente esse texto. Eu já preguei algumas vezes esse texto, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva. Se 1000 pessoas, se 1 milhão de pessoas pregarem em cima de um texto, sempre vai ter algo novo. Porque essa palavra tem vida, irmão. Isso não é o Alcorão. Isso aqui não é o livro de São Cipriano. Não é o Evangelho segundo a carta. Glória a Deus! Aqui é a palavra do Deus eterno. Glória a Deus. E eu peço ao Espírito de Deus que Ele fale ao seu coração nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 1. É um pouco extenso, mas eu quero que você reflita nessa noite comigo nesse texto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Portanto, o total de gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Podem sentar. Obrigado, Senhor. Eu acredito que os irmãos não devem ter entendido nada. Na nossa cultura aqui, no Ocidente, é muito raro saber quem foram os seus antecessores. Particularmente, eu não sei quem foram os meus bisavós. Se eu perguntar a alguém aqui se conheceu o seu tataravô, com certeza você diria que não conheceu. Mas quando Mateus escreve
seu evangelho, Mateus escreve o seu evangelho direcionado aos judeus. E todo judeu, a sua principal preocupação era de onde tinha vindo aquela pessoa, de qual família, de qual tribo aquela pessoa tinha vindo. Você sabe que Mateus ele está escrevendo para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, e o evangelista João escreve para toda a igreja de sua época. Cada evangelista direciona um evangelho a um determinado público, mas Mateus estava escrevendo aos judeus. E para que ele fosse apresentar esta pessoa da qual ele haveria de falar, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ele precisava dizer da onde é que ele tinha vindo, qual a sua raiz genealógica, qual era a sua família, qual era a sua tribo, e por isso Mateus inicia dizendo que Jesus, ele vem da genealogia de Davi. Mateus estava dizendo aqui que Jesus era um judeu nato. Se você não percebeu, ele inicia dizendo que Jesus ele veio da genealogia de Davi e de Abraão. Abraão foi o pai da fé, aquele que deu início a todo o projeto missionário de Deus para o mundo. Mas havia uma profecia de que o Messias ele viria da raiz de Jessé. Jessé era o pai biológico de Davi. Então por isso ele inicia dizendo que esse Jesus a qual ele vai falar, que era chamado de Cristo ou Messias, ele vem da raiz de Davi. Se você perguntar a um judeu de qual tribo ele veio, ele vai me falar. Mas isso é tão importante que na época de Esdras, quando Esdras estava restaurando o templo e Neemias restaurando a cidade destruída depois do cativeiro babilônico, alguns homens quiseram ajudar a reconstrução da cidade do templo, mas porque não puderam provar que vinha da genealogia de um judeu, eles não puderam participar. Então Mateus ele vai iniciar nos mostrando que Jesus vem da genealogia de Davi. Agora naquela época, irmãos, não existia RG, não existia CPF, não existia um documento de nascimento para saber de onde vinha aquela pessoa. Então os escribas, que eram os responsáveis por datar e por anotar as famílias, eles costumavam guardar isso através de números. Então quando Mateus está nos dizendo aqui no verso 17 que de Abraão a Davi são 14 gerações, que de Davi a Jesus ao cativeiro babilônico são 14 gerações, e do cativeiro até Cristo são 14 gerações, tem um segredo aqui. Mateus está querendo mostrar a qualquer judeu que lesse isso, que esse aqui não era simplesmente um homem, mas era o Messias enviado da parte de Deus. Todos os estudiosos concordam que o Evangelho de Mateus é o único texto do Novo Testamento que no seu original foi escrito em hebraico. É bem verdade que as cópias que existem hoje, não existe nenhuma cópia. O primeiro manuscrito sumiu, só existem cópias em grego. Mas mesmo isso foi providência divina. Porque se um judeu lesse isso aqui no hebraico, ele saberia, perceberia que Jesus era o Messias. Alguns dias atrás eu estava vendo sobre um rabino muito famoso em Israel, que morreu no ano de 2006, se não me falha a memória. O seu nome era
Isaac Kaduri. Ele era um homem muito famoso. E antes dele morrer, ele deixou um bilhete escrito para eu descobrir o nome do Mashiach. E todos ficaram curiosos sobre ele. Disse: após um ano do meu sepultamento, vocês sabem que vocês vão ver o nome do Messias. Após um ano abriram, e quando viram o nome que Isaac Kaduri tinha escrito lá, disseram: Isaac ficou doido. Os judeus ortodoxos não viram aquilo, ele só pode ter ficado doido. Você sabe qual era o nome que ele tinha achado lá? Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Como é que ele descobriu isso? O nome Davi no hebraico são só 3 letras. E as letras hebraicas representam letras, mas também representam números. Porque não é igual aqui no Brasil, que nós temos números e letras, temos o alfabeto e os números. Não. Os números hebraicos também representam letras. O nome de Davi é composto de 3 letras: o Dalet, o Vav e o Dalet. O Dalet representa a 4ª letra do alfabeto, ou seja, representa o número 4. O Vav representa a 6ª letra, ou seja, representa o número 6. Então, se fizermos a somatória do nome de Davi, quanto é que vai dar? 4 mais 6 mais 4 vai dar quanto? 14. Então, quando ele está dizendo Jesus, ele veio 14, 14, 14, ele está dizendo: ele é o Messias, ele não é qualquer um, ele vem da raiz de Davi, ele é o que o profeta Isaías disse, que ele viria da raiz de Jessé. Esse é o Senhor, é o soberano, é o eterno, é aquele que haveria de vir. É um segredo profundo isso aqui. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, nesta genealogia escrita por Mateus, não é o fato de ele revelar de onde veio Jesus. Aí você poderia pegar um cético ou teólogo liberado e ele dizia: mas essa genealogia está errada. Você sabe por quê? Porque ela não bate nem de perto com a genealogia que traz Lucas. Porque Lucas traz uma genealogia, e quando Mateus puxa até Abraão, Lucas puxa até Adão. Mas eu acho bonito, é a genealogia de João. João não puxa a genealogia humana, não. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só Jesus lá na eternidade dizendo: ele é o eterno que se encarnou e veio e habitou entre nós. Mas por que não bate, irmão? Simplesmente porque Mateus puxa a genealogia do pai, Lucas puxa a genealogia da parte da mãe. Então nenhum dos dois estão em discordância. Mas você já parou para analisar quem é que faz parte dessa genealogia? Eu não sei se você atentou-se ao que eu li aqui, mas na genealogia de Jesus entraram pessoas que eu e você não queríamos que tivessem na nossa genealogia. Mateus ensina-nos lições tremendas aqui. Em primeiro lugar, Mateus está nos dizendo que Jesus, o Messias, ele não veio da linhagem dos homens mais importantes em Israel, os levitas, aqueles que vinham da descendência de Arão, que eram os responsáveis pelo culto em Israel. Eles eram os responsáveis em levar a arca de Deus. Eles eram os responsáveis em levar o templo de Deus móvel, o tabernáculo, naquela época. Jesus não veio daquela genealogia. Jesus ele veio da genealogia de Judá. E a genealogia de Judá não era os melhores nomes. Em primeiro lugar, eu quero falar para você: se porventura você soubesse que o seu avô foi um Jacó, você se agradaria disso? Se alguém dissesse: o seu avô foi um Jacó, o seu pai seria um Jacó, e você vai ser um Jacó.
Quem foi Jacó, irmão? Jacó foi um homem que, quando ele nasceu, ele já quis levar vantagem do seu nascimento. Haja visto que Deus havia dado uma profecia à sua mãe, dizendo que dentro do seu ventre tinha duas nações, e no menor ele seria servido pelo maior. Ela sabia disso, mas quando Jacó nasce, ele agarra no calcanhar de seu irmão Esaú, para impedi-lo de sair primeiro que ele. Então foi dado a ele esse nome, Jacó. E nós entendemos hoje que alguns dizem que o nome Jacó significa suplantador, usurpador e enganador. Só que o nome Jacó ele vem com a raiz hebraica Iacal, que significa segurar o calcanhar. E na mentalidade hebraica, quem segura o calcanhar seria como alguém diria na nossa língua aqui: tentou me passar a perna, me passar para trás, me enganar. E o Jacó, você sabe que sempre quis levar vantagem sobre os outros, até o dia que ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. E eu aprendo uma coisa, irmão: pode ter sido enganador, pode ter que levar vantagem sobre os outros, pode a pessoa ter feito muita coisa errada na sua vida, mas quando ele tem um encontro com Jesus, as coisas na vida dele mudam. Um dia Jacó teve um encontro com o Eterno lá no Vale do Jaboque. E quando ele teve um encontro com Deus ali, pensava ele que aquele era um dos homens de Esaú. Se ele soubesse que era um anjo, que era Deus materializado em um anjo, o que se chama na teologia de teofania, teodeus, fania, aparição, ele não ia lutar com ele. Mas ele pensava ser um homem de Esaú. Só que ele percebeu que aquele nome era diferente. Aquilo não era qualquer um. Aí Jacó se agarra nele e diz: olha, eu não vou sair daqui, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Se tu não me abençoar, eu não vou te largar. Aí o anjo vai e pergunta: como é que é o teu nome? E ele diz: Jacó. Até hoje eu tenho sido alguém que gosta de levar vantagem, sempre estive segurando no calcanhar. O que é que o anjo disse a ele? A partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel. Aí a gente pensa que Israel significa lutou com Deus e prevaleceu. E eu não consigo entender um homem, ser humano mortal, que luta com Deus e prevalece. Mas o nome de Israel é mais do que isso. A palavra Israel é Ishi, no hebraico é nome. Ha é Deiel, é Deus. A partir daquele momento Deus diz: tu pode ter sido enganador, tu pode ter sido usurpador, suplantador, mas a partir de hoje tu vai virar um homem de Deus, um homem de Deus, porque quando Deus o encontra com ele, viramos homem e mulher de Deus. E esse Jacó, ele entra na genealogia do Messias. Você já prestou atenção no nome aqui de Tamar? E é até bonito. Você vê esse casal, um chamava Judá e a outra chamava Tamar. Se tivesse alguém hoje, um casal com esse nome, seria uma coisa linda. Só que Judá era o pai do marido de Tamar. E Tamar se veste como prostituta, porque o seu esposo tinha morrido. O irmão dele não quis dar sequência à sua genealogia, porque fazia parte da cultura. Aí ela se veste de prostituta e tem um encontro com Judá, tem um relacionamento com ele e vai dar seguimento à genealogia do Messias. E Tamar entra na genealogia de Jesus. Será que você colocaria uma Tamar na sua genealogia? Raabe entra
entra na genealogia de Jesus? Quem foi Raabe, irmão? Será que eu soubesse que minha mãe foi uma Raabe, eu ia ter prazer de contar por aí? Olha, eu sou filho da Raabe. O que Raabe fazia, se não rodar bolsinha nas cercanias e na cidade de Jericó? Mas ela entra na genealogia do Messias. E Ruth? Quem foi Ruth? Ruth era uma moabita. Os moabitas foram um povo que Deus os excluiu totalmente, porque eles eram fruto de um incesto entre o pai e as filhas. Quando as cidades de Sodoma, Gomorra, de mais e ruim foram destruídas, aquelas filhas pensaram: o mundo acabou, só sobraram nós, e penetraram o pai dormindo com ele. E nascem dois filhos, Amon e Moabe. E a palavra moabita significa ave, do próprio pai. Quem queria ter uma pessoa dessa na sua genealogia? Ninguém. Mas ela entra na genealogia do Messias. Davi entra na genealogia do Messias. Davi foi um dos homens mais importantes em Israel. Dos 3 homens mais importantes em Israel: Moisés, Davi e Elias. Davi fez parte dos homens mais importantes para a religião judaica. Só que se os senhores soubessem que eu fiz o que Davi fez, nunca eu tinha a autoridade de subir aqui e pregar a palavra para vocês. Será que se você soubesse que eu peguei a mulher de outro homem e ainda mandei me matar, aí a gente pesa Davi e Saul na balança, e para nós hoje o pecado maior não era de Saul, porque Saul era rebelde, mas Davi, além de adulterar, mandou matar o marido. Mas Davi entra na genealogia do Messias. Agora, esses nomes que eu citei aqui para vocês eram simplesmente pessoas pecadoras, pessoas que hoje eu e você não daríamos nada por eles. Quem foi Manassés? Você sabe quem foi Manassés? Manassés foi o filho de Ezequias. Senta do meu lado. Senta aqui. Ezequias foi um dos grandes reis que teve Israel. Você sabe que Ezequias, quando ele começa a reinar, Ezequias ele destrói a Neustã. Quem era Neustã? Neustã era aquela serpente de bronze que foi adorada cerca de 450 anos antes, lá no deserto. Quando o povo pecou, Deus enviou as serpentes. Moisés fez uma serpente de bronze. Quem orasse por ela seria curado. Aquela serpente virou um amuleto de adoração. E nos dias de Ezequias ela ainda estava sendo adorada. Mas quando Ezequias começa a reinar, ele quebra Neustã, ele restabelece o culto e diz: a partir de hoje só será adorado o Deus eterno aqui em todas as terras de Israel. Ezequias era um homem de tremenda comunhão com Deus. Mas já visto o texto que a irmã leu aqui, o rei um dia cai doente, e a Bíblia diz que ele estava com úlceras, e a expressão úlceras lá era câncer dos nossos dias. Aquela enfermidade era mortal. Só que o rei, doente em uma cama, ele ouve dizer que o profeta viria visitar. E coisa boa é receber a presença ou a visita de um homem de Deus no momento em que estamos com dificuldade. Quem não quer receber a presença de alguém que ora quando está enfermo? E Isaías vai orar por Ezequias. Só que quando Isaías
não viverá. O profeta dá um recado, bate as costas e vai embora. Mas coisa boa é que a gente tem intimidade e comunhão com Deus, irmão. Coisa maravilhosa é o crente, que ele sabe que ele tem crédito lá na glória de Deus Todo-Poderoso. Porque eu entendo pelo texto que ele não podia levantar e dobrar o seu joelho, não. Mas quando ele estava em cima de uma cama, a única coisa que ele fez foi virar o rosto para a parede e fazer uma oração e dizer: ó Deus, lembra-te que eu fui fiel. E crente fiel, irmão, ele tem crédito diante de Deus. Quando crente é fiel, ele tem crédito diante de Deus. Ele diz: Deus, lembra-te das minhas atitudes, das minhas palavras. Se eu falei contigo, se eu fiz alguma coisa, lembra, Deus. E antes do profeta sair, Deus falou: Isaías, volta lá. Aí o profeta deve ter pensado: o que foi, Jeová? Vai eliminar o agora? Diz: não, volta lá e dá outro recado para ele. Qual? Senhor, eu não sou falso profeta. Falso profeta que dá uma palavra, daqui a meia hora torna a dar outra palavra. Que negócio é esse? Vai, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos, porque eu ouvi a oração e eu vi as lágrimas. Por isso ele é chamado de chamar o Deus que ouve, e medalha é o Deus que fala. Eu vi e eu ouvi, eu vi e eu ouvi, porque Deus ouve e Deus vê oração e lágrima de crente fiel. Aleluia! Quando ele volta lá e dá o recado, Ezequias é aquele crente que conhece o seu Deus. E quem conhece Deus, irmão, faz prova dele. Ah, é? Eu até acredito, profeta, que a tua palavra é verdade, mas eu quero um sinal. Crente cheio do Espírito Santo, ele pede sinal a Deus. Mas que sinal que você quer? Ele diz: olha, se eu morrer ou se eu viver, o tempo não para. Já dizia o cancioneiro popular brasileiro: o tempo não para. Aí diz: mas tem um porém, se o relógio de Acabe ele para, ele retroceder 10 graus, eu vou saber que a palavra de Deus ela é fiel. Mas só isso que você quer, meu irmão, você sabe o que é o relógio de Acabe? Parar e retroceder significa dizer que a terra parou e recuou um pouco só para cumprir a palavra de homem de Deus. Quando Deus quer cumprir a sua palavra, ele para o tempo, recua a terra, mas cumpre a palavra, porque ele é fiel. E foi justamente dentro desses 15 anos que, segundo os estudiosos, nasceu Manassés. Então Manassés nasce em um período de restauração na vida do rei. E eu penso que o pai dele deve ter ensinado ele os caminhos que o filho deve andar, ensinado a ele a Torá, ensinado a ele a lei de Deus, para que quando ele estivesse velho não se desviasse. Ezequias morre, Manassés assume o trono, muito novo, mas Manassés começou a cometer muitos pecados. Ele desviou-se de tal maneira, ele começou a consultar as coisas pelos astros, ele tornou-se um algoreiro. Se fosse hoje, ele tinha caído no grau mais profundo do satanismo, a ponto de oferecer os seus filhos a Moloque. Mas o juízo de Deus veio sobre ele. Ele foi preso e cativo, levado cativo, só que lá no cativeiro, ele orou e disse: Deus, lembra da tua misericórdia, lembra da tua misericórdia. E essas pessoas que eu citei aqui para você foram pessoas pecadoras, pessoas que, se fosse hoje, diríamos que estão à margem da sociedade,
pessoas que eu e você não daremos nada por ele, mas eles entram na genealogia do Todo-Poderoso, o Salvador, o Soberano, e aquele que hoje nós dizemos que ele é o Salvador de nossas vidas. Agora, como entender isso, irmão? Como é que Jesus pode ter permitido que entrasse um Jacó na sua genealogia? Uma Ruth, uma Raabe, Davi, depois de tudo que fez. Mateus está quebrando uma regra do judaísmo aqui, quando ele coloca o nome de mulheres, porque mulheres não apareciam nas genealogias. Você lembra que Mateus diz que naquela multiplicação, na primeira multiplicação, não se contava mulheres e crianças, porque a mulher e criança, para eles, estava fora. Se isso hoje aqui fosse uma sinagoga, ele só contaria o número de homens que há nesse lugar. Mas Mateus está mostrando aqui, sabe o que, irmão? A graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É algo que o homem não merece. Você não fez por merecer. Nós não merecíamos, mas Deus escolheu quem Ele quis. Aqueles que não prestavam mesmo, aqueles que não valiam nada, aqueles que estavam à margem da sociedade, Jesus escolheu. A primeira lição que eu aprendo é que Deus não escolheu as melhores pessoas, mas Ele escolheu os piores, irmão. Aquele que não era nada, que não prestava para nada. Para quê? Para Ele mostrar que Ele é Deus, a suficiência vem dele, a glória vem dele, a graça é dele, o poder é dele, tudo é dele, e tudo para a glória dele. A primeira lição que a gente aprende aqui é que Deus não escolheu as melhores pessoas. É o que Deus tentou mostrar para Jeremias quando manda ele descer a casa do rei. Deus disse a Jeremias, no capítulo 18 do seu livro, desce a casa do oleiro, e lá eu te falei, entenderam algumas coisas. E Jeremias vai e desce. E quando ele chega na casa do oleiro, ele percebeu que o oleiro estava trabalhando numa roda. E a roda era um cano, e ele tinha uma espécie de um círculo embaixo e outro em cima, e o oleiro trabalhava com os pés, movimentando aquela roda. E Jeremias está olhando aquele negócio, não foi uma visão, foi algo literal. E ele percebe que quando o vaso que estava sendo feito pela mão do oleiro estava quase pronto, de repente ele quebra. E a expressão quebrar no hebraico é sachar, que significa destruir, corromper, arruinar. Ou seja, era algo que não prestava mais para nada. O que o oleiro tinha que fazer simplesmente era pegar aquele barro ali, corrompido, destruído, arruinado, abrir o latão do lixo, jogar dentro e pegar outro barro e fazer um vaso novo. Só que aquele oleiro pega aquele vaso destruído e daquele vaso ele faz um vaso novo, como lhe apraz. E meditando nesse texto, uma vez eu perguntei para Deus: Deus, tem gente que dá tanto trabalho na igreja. Eu já dirigi a igreja, eu sei que crente, irmão, me perdoe dizer isso, mas tem crente que dá trabalho. Eu acredito que aqui não tem gente assim. Mas tem gente que vive dando trabalho, mas é dor de cabeça mesmo, e o pastor não conseguiu dormir de noite. E pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer com aquele irmão, com aquela irmã? Persegue o pastor, dá trabalho, faz tanta coisa errada, e ainda quer se vestir de capa de um crente bom. Eu disse: Deus, por que essas pessoas não são jogadas fora? Aí Deus me falou: sabe por quê?
Porque eu paguei um preço muito alto por essa matéria-prima. O barro pode não valer nada para ele, mas eu paguei um preço alto por essa matéria-prima. Eu tenho o melhor que eu tinha por essa matéria corrompida, destruída, arruinada. Eu não tenho, não foi prata, não foi ouro, não. Eu dei a vida do meu filho, porque essa matéria-prima corrompida é importante para mim. Eu dei a minha vida por ela, para fazer dela um vaso novo. Aleluia! Você percebe porque muitas vezes Deus não nos lança fora? Não é porque a gente é bom. Eu não estou pregando para você aqui porque eu sou bom, não, irmão. Eu estou pregando para você aqui nessa noite porque eu era simplesmente ruim. O apóstolo Paulo disse que nós, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você sabe por que Deus te escolheu? Porque você estava morto. Dá para dar uma glória a Deus, irmão? Deus te escolheu porque você estava morto. Não é porque você era bom, porque você ganhava dinheiro, você tinha dinheiro para dizimar, para ofertar. Não é porque a irmã era bonitinha, não, cheirosa de maneira nenhuma. É porque nós estávamos mortos. E aí eu me pergunto uma coisa: o que é que o morto pode fazer? Você já viu uma pessoa no caixão? O que é que ela pode me fazer? E eu aprendo que a única coisa que o morto pode fazer, você sabe o que é, irmão? Exalar mau cheiro. A única coisa que o morto pode fazer é exalar mau cheiro. Há uma substância chamada de cadaverina, e que ela está impregnada no nosso corpo. Assim que a gente morre, essa substância é responsável por começar a fazer com que o corpo entre em estado de putrefação. A cadaverina é responsável por isso, por fazer a pessoa exalar mau cheiro depois de morta. Aí eu te pergunto: ele te escolheu por quê? Ele te escolheu por quê? Porque nós estávamos mortos, mas ele nos queria dar a vida. Ele queria que nós tivéssemos vida. Ele queria que nós hoje não estivéssemos aqui como igreja e soubéssemos que ele é o Deus verdadeiro, poderoso, soberano, e nós pudéssemos o adorar, porque ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A primeira verdade que eu aprendo aqui, uma das missões de Jesus, foi escolher quem não prestava para mim. Por isso ele escolheu eu e você. Qual é a segunda lição que Mateus quer nos ensinar nessa genealogia? A segunda lição é que, independentemente da família que você veio, do seu passado, das suas práticas anteriores, se Deus quiser mudar a sua vida, Ele muda. Independentemente do que fizemos, do que fazíamos, como éramos, Ele pode mudar essa história. Porque Jesus, irmão, se Jesus ele tivesse que ser uma boa pessoa, pelo fato da sua parentela, Jesus tinha sido uma pessoa muito ruim. Porque na genealogia de Jesus só vem gente ruim. São pessoas que deram muito trabalho para Deus. Mas o bom de tudo isso é que essas pessoas eram pecadores, mas pecadores arrependidos. Você sabe qual é a bronca de Satanás contra mim e contra você? Porque nós somos pecadores. Se eu sou pecador, irmão, eu sou pecador. O fato de eu ser santo não significa dizer que eu não peco. Eu peco, mas a questão é que eu sou um pecador lavado e redimido
diabo vai e te acusa e diz: você quer ser muita coisa hoje, você não lembra o que você fez? Eu digo: sim, fiz muita coisa de errado. A história diz que um dia o diabo chegou e apresentou a Martinho Lutero uma lista muito grande com todos os seus pecados. E diz: como quer tu ser o reformador, um grande homem de Deus, depois de tudo isso que você praticou? E Martinho Lutero pega aquela lista e começa a ler e diz: é verdade, é verdade, é verdade, tudo que está aqui é verdade. Aí diz: espera um pouquinho que eu vou ler dentro. Ele foi lá dentro, pegou um tintureiro vermelho, derramou em cima daquele papel e voltou lá e disse: agora lê, Satanás, o que é que está escrito? Claro, não dá para ler, você pintou tudo com tinta vermelha. Ele diz: assim Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário, quando morreu para os perdão dos meus pecados. Aleluia! Ele te escolheu. Porque nós somos pecadores, mas Ele nos deu o privilégio de fazer parte dessa família, irmão, da família dele. Eu e você somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo morreu quando estávamos nós mortos em nossos delitos e também pecados. A segunda lição é que, independentemente do que aconteceu no meu passado, como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novos hoje, sabe por quê? Porque um dia aprove a Jesus morrer para nos libertar, para nos perdoar. Ah, pastor, mas a minha mãe era mãe de santo, mas hoje você é um filho do Deus Altíssimo. Ah, mas a minha trajetória foi de bandido, gentil ruim, pessoas que mais não importa. O sangue de Jesus te purifica, Deus te muda, Deus te transforma, porque Deus é o único que pode fazer isso na vida do Senhor. Jesus veio nos ensinar isso aqui. Ele colocou eu e você também na genealogia dele. Só gente boa. Porque Jesus, como diz Mateus, e Mateus é o único que diz isso, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alguém já me perguntou: por que o crente tem que ser ex? Eu disse: muito bem, porque Jesus veio buscar ex mesmo. Ah, o crente tem que ser ex isso, ex aquilo, sim. Quem está bom e quem acha que está bom não precisa de médico. Mas eu louvo a Deus porque eu estava doente. Aleluia! Eu estava muito doente, irmão. Mas eu recebi a presença do médico, dos médicos na minha vida. Você sabe por que você está aqui hoje? Você já parou para analisar isso? Ele te salvou é porque você não era boa pessoa. Mas pastor, nunca fiz nada de errado, não roubei, não matei. O apóstolo Paulo diz: é isso nos Romanos, que todos os homens pecaram e estavam destituídos fora da presença de Deus. Nós somos pecadores porque temos em nós a natureza adâmica. O pecado de Adão passou de geração em geração. E se entende que o pecado de Adão passou de geração em geração por quê? Por causa da semente humana. Que semente? O sêmen.
Essa semente de pecado foi passada de geração a geração, até o dia em que nasceu o unigênito de Deus. Você pode louvar a Deus porque o unigênito nasceu. E a palavra unigênito no grego é monógenes. O que quer dizer isso, pastor? Monógenes é mono, único, e genes é genética. Jesus foi o único homem gerado nessa terra sem ajuda humana, sem ser humano. Ele foi gerado por obra do Espírito de Deus. Ele foi gerado sem pecado. Ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Mas ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Se coloque em pé. Você sabe o que Mateus está nos ensinando aqui? Aprenda o que é a graça de Deus. Eu quero que você reflita nessa noite o que é a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus alcança o mais perdido pecador. Jesus nasceu através dessa semente de só pessoas ruins, mas pessoas que tiveram um encontro profundo com Deus. Jacó, depois que teve encontro com Deus, ele mudou de vida. Quando Ruth ouve falar do Deus de Noemi, ela diz: a partir de hoje, o teu Deus vai ser o meu Deus. Depois que o Davi pecou e teve um filho com a Batseba, ele disse: Deus, eu não estou preocupado com o bracelete real, com coroa, com as vestimentas de rei, nada disso. E no Salmo 50 ele disse: se eu hoje pudesse te dar sacrifícios de holocausto, eu tenho muita valia, mas eu sei que isso não me apraz. Mas eu conheço uma coisa, Deus: um coração contrito e quebrantado, alguém arrependido, tu não joga fora. Deus, eu posso perder hoje a coroa, eu posso perder o manto real, eu posso perder o palácio, tudo, mas não retira de mim o teu Espírito, não tira de mim o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu me tornarei o mais miserável pecador. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Espírito de Deus ele habita em você. Não é porque você é bonzinho, não, viu? É porque o Espírito de Deus habita em você. Ele te escolheu por isso, porque você era alguém ruim. Ele nasceu por causa dos pecadores e na sua morte continua salvando pecadores. Você lembra de quando Jesus está lá na cruz, de braços abertos, e em cima da cabeça dele estava escrito: esse é o rei dos judeus, em letras gregas, em letras hebraicas e em latim. Eles nem sabiam, mas aquilo era uma profecia. As letras gregas representavam a filosofia, a sabedoria da época. Jesus estava acima da sabedoria dos homens. As letras hebraicas representavam a religião da época. Jesus estava acima da religião. E as letras romanas representavam o sistema político daquela época. Jesus estava acima da política. Mas ali tinha um homem, a tradição chama de Dimas, o bandido, o pecador, alguém que durante toda a trajetória de sua vida fez coisas erradas. Mas enquanto muitos estão maniando a cabeça e dizendo: desce daí, tu não diz que é o Messias. E quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, eles pensavam que ele chamava por Elias. Porque havia um pensamento que quando a pessoa estivesse em perigo, se clamasse por Elias, como Elias morreu, ele viria socorrer. Aí disseram: vamos ver se Elias vem socorrer ele.
está aqui. Aí o Dimas diz: tu não temes a Deus? Tu não vê que esse homem não cometeu nenhum pecado? E o que eu acho bonito é que ele não viu Jesus dizendo a uma menina Talita Cumi, que quer dizer menina levanta, e ela levanta dos mortos. Ele não viu Jesus dizer Lázaro sai para fora, e Lázaro ressurgir 4 dias de morte. E eu penso que se a catalerina, aquela bactéria que faz o corpo entrar em estado de putrefação, ela estava lá e disse: eu tenho que sair daqui, porque é uma ordem superior a mim, eu tenho que recompor esse corpo, porque Deus está mandando eu sair daqui. Ele não viu Jesus dizendo Lázaro sai para fora. Ele não viu Jesus dizendo ao Bartimeu: vê. Ele não viu Jesus chegar no banco de Betesda e dizer àquele homem: ei homem, tu quer ser curado? Ah, mas eu não tenho ninguém. Que não tem ninguém, rapaz. Eu desci aqui, eu sou Deus, e eu vim te curar. Tu está dizendo que não tem ninguém? Levanta e anda, vai embora daí. Ele não viu nada disso. Ele viu um homem surrado, ensanguentado, mais de 12 horas sem comer, sem se alimentar. O dono da água da vida, que disse a samaritana: eu sou fonte de água da vida. Se tu beber da água que eu te dei, tu nunca mais vai ter sede. Quero sempre pedindo água. Aleluia! Ele viu Jesus ali. Jesus recebeu na boca uma esponja com vinagre, e aquele vinagre era misturado com mirra. Você sabe para quê? Aquilo era uma espécie de entorpecente. Se Jesus tomasse aquilo ali, Jesus ele não sentiria as dores e ele perderia a consciência da situação que ele estava. Ele disse: não, eu não quero isso, porque eu tenho consciência que eu estou morrendo pelo pecado do Eduardo, eu estou morrendo pelo pecado dos irmãos aqui, eu estou morrendo pelo pecado da minha igreja, Adete, lá no recanto das emas. Dimas viu ele daquele jeito, mas ele disse: Senhor. Ele reconheceu que ali estava não qualquer um, mas o Senhor, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sei que tu tem um reino. O Senhor pode estar todo machucado aí, o Senhor pode estar apanhado com uma cana na cabeça, o Senhor pode estar ferido, mas eu sei que tu és Senhor e que tu tem um reino. E eu te peço, lembra-te de mim quando adentrares. O que que Jesus disse para ele? O que que Jesus disse para ele, irmão? O teu Deus é o Deus de hoje. Senhor, essa palavra aí é profético. Eu profetizo pelas escrituras. Se hoje Deus quiser entrar com salvação, se Deus quiser entrar com cura, eu estou pregando aqui sobre o Jesus que morreu e ressuscitou. Se Ele quiser entrar hoje aqui com cura lá dentro da tua casa, Ele pode entrar. Se Ele quiser entrar com a providência que você está pedindo há muito tempo, e eu sei que Ele está falando é comigo, Ele nessa noite Ele pode entrar, porque Ele disse: hoje mesmo. Porque o meu Deus, se Ele quiser fazer alguma coisa hoje, Ele não deixa para amanhã, irmão. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E a palavra de Deus é verdade. Eu imagino que quando Dimas fecha os olhos aqui, quando ele abriu, ele já estava lá no paraíso. Aí Jesus deve ter dito para ele: valeu ou não valeu a pena? Vale a pena servir a ele, irmão. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui que queria fazer parte dessa genealogia que eu falei? Desses pecadores, pessoas pecadoras mesmo, pessoas perdidas, mas que tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus.
Ah, pastor, mas eu vacilei, eu caí, eu pequei. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Enquanto a vida, não há esperança. Aleluia, Deus. Se você quiser nessa noite, a porta da graça está aberta. Glória a Deus. A porta da graça está aberta. Jesus pode transformar você. Aleluia. Ah, mas ele, como é que pode? A pessoa fez tanta coisa. Deus não está olhando para isso. O sangue de Jesus, ele encobre o pecado do mundo. Tem mais alguém que quer vir nessa noite? A porta da graça está aberta. Você quer fazer parte dessa genealogia? De pecadores, sim. Mas pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar por esse homem que está aqui. Estenda sua mão. Diga só assim: eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. E Ele não está olhando para a sua aparência exterior, Ele está olhando para o seu coração. Aleluia. Ele sabe, você é precioso para Ele. Ele não está olhando para isso, isso aí pouco importa. Ele olha para a tua alma, que a tua alma é importante. E Ele morreu por causa da tua alma, não do teu corpo. O teu corpo vai ficar aqui. Mas tudo aquilo que tem te prendido, tem te agrilhonado, em nome de Jesus, nessa noite, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Pode deixar ele agora. Ele, a partir de agora, ele pertence a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu digo a você, espírito maligno que tem prendido, agrilhonado esse homem, agora, não é na autoridade do meu nome, não é na autoridade da minha pessoa, não, mas é de Jesus Cristo que eu preguei aqui, que morreu por ele, que ressuscitou e deu a vida por esse homem que está aqui, que eu não sei quem é, mas Deus o conhece. Toda a obra do diabo, todo o projeto maligno, toda a obra de Satanás contra essa vida, caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, essa alma de Jesus Cristo, o Senhor, Deus, tome esse homem nas tuas mãos. Deus, o teu filho está aqui. Deus, ele está embriagado. Oh Deus, mas ele é teu, o Senhor morreu por ele. O Senhor me libertou quando eu fumava maconha, cheirava cocaína, bebia e fazia muitas atrocidades. E eu estou pregando hoje a tua palavra aqui nesse lugar. Eu peço ao Senhor nessa noite. Ah, meu Deus, aquilo que tu fez comigo, ó Deus, a sabedoria que tu deu na tua palavra, as coisas que o Senhor fez, tem derramado na minha vida, me dá uma família, alguém que pensava, não tinha nem perspectiva de vida. Eu te peço, faz na vida desse homem e mostra para a sociedade que tu continua sendo Deus. Segura na mão do teu filho, liberta ele de forma especial e extraordinária e mostra que tu é Deus na vida dele. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a tua igreja. Toma esse povo nas tuas mãos, faz eles entender o sacrifício da cruz e que essa palavra fique guardada no coração daqueles que ouviram. Eu te agradeço assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.